Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Intercessão. Gratos a Deus por sua audiência e obrigado a você que nos acompanha através da TV, no Canal 14, repetidores em todo o estado de Pernambuco e pelo YouTube, os perfis Rede Brasil Oficial e a DPE Oficial. E também pelo nosso site www.idpeplay.org.br. O nosso desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Quero convidá-los para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro aos Hebreus, Carta aos Hebreus, o capítulo 7, versículos 22 ao 25. Se você não dispõe de uma Bíblia, o texto estará aparecendo aí na tela e você poderá nos acompanhar com a leitura. Vamos juntos? De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus. No programa de hoje contamos com a presença do professor Saulo Soares e para nós é uma alegria, paz do Senhor, professor. A paz do Senhor, pastor Jefferson. É uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão. Obrigado, é um prazer estar nesse programa pela primeira vez. Sinto-me agradecido e lisonjeado por estar aqui junto do meu amigo, pastor Jefferson, aleluia, que eu conheço simplesmente há uns 45 anos. É por aí. Nós temos umas boas lembranças, né? Pastor. Glória a Deus. O professor Saulo, Deus que você já tem acompanhado, ele é professor da nossa Escola de Teologia, STEADEB, também escritor de 2 livros pela Berea, A Grande Tribulação. E Palco do Anticristo e é Jesus de Nazaré o Messias? É uma pergunta. A Grande Tribulação, Palco do Anticristo e Jesus de Nazaré é o Messias? Sim. É uma pergunta. E este livro, ele tem sido de grande bênção, né? Eu tive o privilégio de estar lendo ele, não só lendo, mas estudando, porque é um livro que nos ajuda a ler e a estudar também, porque ele traz informações importantíssimas, né? O professor, ele traz logo lá de trás, bem antes, e vem construindo uma história do que a Bíblia apresenta acerca de Jesus de Nazaré. E é muito importante, se você ainda não teve o privilégio de adquirir este livro, você pode adquiri-lo na Berea. Antes, porém, professor, antes de estarmos conversando, nós vamos orar ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus. Em continuação, eu vou fazer esta oração e eu convido você também a estar conosco orando. Oremos então. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos hoje aqui no programa Intercessão, com o nosso amigo, professor Saulo Soares, para estarmos tratando assuntos concernentes à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, que este programa seja de bênção para todos aqueles que estarão conosco agora nos assistindo, participando com a gente. Pai bendito, abençoa aqueles que estão enfermos, estende tuas mãos para curar, aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua jornada, Senhor, em conflitos no lar, inquietações, perturbações, depressão, ansiedade, que o Senhor possa alcançá-los com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a tua cura e com o teu livramento. Pai bendito, que tudo que for tratado seja para a nossa edificação e fortalecimento de nossa fé. É o que nós te pedimos no nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje é as intercessões do Senhor Jesus. Professor, a vida de oração do maior intercessor de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo, é algo digno de ser refletido. Nesse programa, portanto, dado a natureza do tema, poderíamos perguntar por que Jesus é o maior exemplo de intercessão? É uma pergunta maravilhosa. Se tem um personagem bíblico que eu me debruço para examiná-lo, tudo as palavras, suas ações, suas caminhadas, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele é o amor de Deus revelado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira
Aí se pergunta, todo mundo sabe que amor é um sentimento. E sentimento, ele não pode ser provado até que se faça algo. Por exemplo, todo homem que aceita Jesus como Salvador, toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele para mostrar publicamente que crer em Cristo, ele dá a profissão de fé. Quando alguém namora para provar que o amor está crescendo, ele noiva. Quando o noivo sente mais amor, ele casa. E quando casa, o amor é demonstrado nas ações. Uma pessoa dizer que ama e se não demonstrar isso, o amor não pode ser provado. Portanto, quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu a prova do amor de Deus para com o mundo, é dar Jesus. Então, Jesus é o amor de Deus revelado e isto é provado. Nós, os cristãos, temos que andar pelo Espírito para podermos praticarmos as obras do Espírito. Jesus Cristo não tinha a tendência delinquente feito o homem natural tem, ou o homem cristão tem. Então, Jesus de Nazaré é o maior exemplo de intercessão e de amor pelas pessoas. Então, eu queria mostrar aqui, biblicamente, em 3 oportunidades, esta dedicação de Jesus, esse sentimento de Jesus para com o homem, que fez dele um homem de oração. O seu primeiro momento é o amor pelo indivíduo. Está escrito isso em Lucas capítulo 7, versículo 13. Ele está em Nazaré da Galileia, vira à esquerda e desce em direção a Naim, que é uma cidade que ficava a um dia de viagem de Nazaré. Então, quando ele vai entrando na cidade, é muito conhecido o assunto, ele vê uma pobre viúva chorando amargamente. Ao ver aquela viúva chorando amargamente, diz o versículo 13, olhando para a mulher, compadeceu-se dela, de íntima compaixão. Eu quero aqui ressaltar, quem está sentindo a íntima compaixão não é Deus, é o homem chamado Jesus. Então, essa compaixão que ele sentiu pela mulher, o termo compaixão, paixão significa amar desenfreadamente, amar sem freio. E compaixão é amar sem freio como esta pessoa amava. Esse sofrimento desta mulher, Jesus sentiu ele da mesma maneira que ela sentiu. E é interessante o que o senhor falou logo no início, que ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esse tal maneira é um amor que não tem explicação, né? Não tem explicação. Então, desenfreado, sem limite. Desenfreado. Às vezes eu fico pensando, pastor, e também os amigos ouvintes, que tal maneira é esta? Aí eu me lembro de Isaías, se não me fala a memória, 43, 25. Ele diz assim, eu mesmo sou o Senhor, que apago as vossas transgressões por amor de mim. O primeiro mandamento, isto Jesus testemunha, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o próximo como a si mesmo. Ora, qual é a criatura mais próxima de Deus? Não são os anjos. Os anjos não foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quem foi feito à imagem e à semelhança de Deus foi o homem. Então nós somos a criatura mais próxima de Deus. Então Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama a si. Daí Ele buscar o homem sem medir esforço. Daí Jesus chegar à viúva de Naim e sofrer a angústia da mulher. No outro momento, a gente vê Jesus chorando pela nação de Israel. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Diz a Bíblia que Jesus, montado no jumentinho, descendo as costas do Monte das Oliveiras, entrou em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, ele disse assim, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos juntar, como a galinha junta os pintainhos, debaixo de suas asas vocês não quiseram. Ah, se vocês soubessem quem entra agora pelas vossas portas. Ah, se vocês soubessem, mas isto está encoberto aos vossos olhos. Ele disse isso chorando amargamente,
porque ele sabia que Jerusalém seria destruído. Então, no primeiro, com a viúva de Naim, Jesus chorou pelo indivíduo. Era um amor pessoal. Aqui é amor pelo seu povo, sabendo que a nação de Israel iria passar por terríveis provas, como até hoje tem passado. Jesus fez isso. O senhor me fez lembrar, professor, o Salmo 81 e o versículo 10, uma lamentação que Deus faz, né? No Salmo 81 ele diz assim, versículo 10 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e a te encherei. Aí ele diz assim, versículo 11, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Aí ele diz assim, pelo que entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Aí ele fala aqui, se meu povo me tivesse dado ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado e o tempo dele seria eterno. E eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel saído da rocha. Esse de Deus aqui é um lado de lamentação. Lamento de Deus. Porque Deus se conhece, né? Deus se conhece e viu que o povo havia desprezado. Mas mesmo assim, ele não desprezou o seu povo, mesmo o povo virando as costas para ele, mas ele continua com este amor desenfreado, né? Justo. No livro É Jesus de Nazaré, o Messias, eu trato um capítulo cujo tema é Os 4 Cânticos do Servo. É um lamento do servo que viria, profetizado por Isaías 700 anos antes. E no capítulo 49, o segundo cântico do servo, é um lamento. O servo diz assim: vãmente gastei minhas forças, inutilmente tenho trabalhado. Ou seja, 700 anos antes de Jesus chegar, o Espírito do Senhor, pela boca do profeta Isaías, já dizia que Israel não aceitaria o Messias. Aí o Messias se lamentaria: vãmente gastei minhas forças. Aí diz: mas o meu Deus me recompensará. Aí Deus diz assim para ele: olha, te dei as ilhas por heranças. As ilhas aí é o mundo gentio, porque biblicamente Israel é o continente onde todas as nações se ilham ao seu redor. Te dei as ilhas por herança, os gentios, e isto é pouco, tu ainda tornarás a trazer Israel para mim. Então Jesus sabia que Israel não aceitaria a sua chamada. Eu acho lindo isso de Jesus, é que ele caminhou evangelizando, parecia um novo convertido, a sua alegria em pregar a palavra, sabendo que o povo rejeitaria, mas ele não desistiu. Mas quando ele desce a encosta do Monte das Oliveiras, que ele vê Jerusalém, ali acabou-se. Ali já estava o destino de Israel profetizado, séculos antes, já estava escrito, já estava dito. Aí ele chora pela angústia que Israel ia passar. Então ele não chora, não é porque o povo não creu apenas, é pelo sofrimento que o israelita ia passar, pelo holocausto, pelas difamações, pelo antissemitismo, pelas mentiras, pela mídia internacional contra Israel. Por ter sido espalhado pelas nações. Por ter sido espalhado pelas nações. Então Jesus sofreu tudo isso. Este era a angústia de Jesus. Porque Jesus, na verdade, sofreu 3 dores. Jesus sofreu a dor física, a dor moral e a dor espiritual. A dor física foi quando machucaram o seu corpo. A dor moral foi ser exposto na cruz. E a dor espiritual foi a incredulidade do seu povo a respeito dele. Aí o senhor ia falando que ele intercedeu pelo indivíduo, intercedeu pela nação e pelo povo. E pelo povo. Agora, pelo povo quando? A gente às vezes fica pensando. Eu vejo a Bíblia Sagrada
ela fechando todas as portas. Se por acaso alguém quer criticá-la e alguém que a examina tem resposta para isso. Alguém pode dizer, mas Jesus só chorou por Israel? A Bíblia mostra que ele chorou pela humanidade. No capítulo 11 de João, aquela inesquecível história de Lázaro ser ressuscitado no quarto dia, tem algo muito interessante que muitos deixam escapar, pastor. Quando Jesus chega nas cercanias de Betânia, que vão ao seu encontro, que a irmã de Lázaro chora diante dele, aí ele se aproxima e vê, chorava as irmãs de Lázaro e chorava os judeus que com ela estavam. Aí diz o versículo 33, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. São dois sentimentos. O agitar no espírito é perder a serenidade. Alguém pode perguntar, Jesus perdeu a serenidade? Sim, aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, aquela serenidade dele, ele perdeu. Por quê? Porque ele viu o que o pecado tinha feito com a humanidade. Ele viu o povo chorando, viu as irmãs chorando, que a morte é separatista. A morte desfilha, a morte torna órfão, a morte separa, a morte entristece. Tudo isso a morte faz. Então, o Deus que criou, a palavra de Deus, estava ali, muito triste e enraivecido contra o pecado. Ô, professor, certamente o senhor fez lembrar também quando Paulo esteve em Atenas, que viu aquela quantidade de deuses, diz que o seu espírito se revolveu-se dentro dele, né? Foi basicamente o mesmo sentimento. Então, foram dois sentimentos. Este de Paulo está implícito nisso. Jesus agitou-se no espírito, perdeu a serenidade, ou seja, uma ira santa. Isso. E perturbou-se. Aí a gente olha, quando ele chega diante do sepulcro de Lázaro, ele não se perturba. Aí diz a Bíblia, no versículo 38, agitando-se novamente Jesus em seu espírito. Ou seja, a ira santa continuou em Cristo. Então ele olha para o sepulcro e diz, tira a pedra. E com aquela ira santa, com o poder do qual ele foi ungido, conforme Atos 10, 38, ele grita para dentro do sepulcro. Lázaro sai para fora. Sabe o que eu acho interessante, pastor? É que o Lázaro que ele estava chamando não era o que estava dentro do sepulcro. Era o Lázaro que já estava lá no paraíso. Então a voz de Cristo foi lá no paraíso. Chama Lázaro. Lázaro, espírito, alma veio, entrou no corpo e saiu da sepultura. Glória a Deus. Que maravilha, né? Aí Jesus se torna o nosso grande modelo, exemplo de intercessor, porque ele orou pelo indivíduo, ele orou pela nação e ele orou por todo o povo. Que coisa extraordinária, né? Jesus é o nosso maior exemplo de intercessor. Mas, professor, diversas passagens bíblicas nos evangelhos registram que Jesus ele vivia em oração. Vemos este exemplo na escolha dos discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13. E antes de fazer uma refeição, em Lucas 24, 30, e até mesmo antes de operar o milagre, né? Como João capítulo 11, versículo 41 e 42, ali em Lázaro, ele orou ao Pai. Dessa forma, gostaríamos de saber qual era a importância que o Senhor Jesus dava à oração. Amém. Antes de falar da importância, eu quero apenas dizer o seguinte. Antes, não é? A oração é um canal que Deus abriu. Quem conhece as Escrituras sabe que só os ungidos de Deus se direcionavam a Deus para Deus responder. Ou seja, os sumos sacerdotes, que tinham unção para interceder, o rei, unção para governar, e o profeta, unção para falar a palavra de Deus. Esses três tipos de ungidos falava e Deus respondia. Mas Deus queria algo mais. Deus não queria apenas ele queria que o povo se chegasse a ele. Que Deus é um ser gregário, ele gosta de multidão. Deus é um Deus de festa, é um Deus de povo. Então ele criou o canal da oração, como está escrito,
pelo novo e vivo caminho. Então a oração, ela se divide em 4 partes: adoração, contrição ou confissão de pecado, intercessão e petição. Quando a gente olha Jesus orando, a primeira coisa que ele faz é adorar. Pai nosso que estás no céu, ele ensinou. Então, a adoração, ela é o reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem e do que ele pode fazer. Então, depois que a gente reconhece isso, adora isso, a gente pede perdão pelas falhas, coisa que Jesus não pediu. Lendo as orações de Jesus, ele nunca disse, me perdoa, porque ele não tinha pecado. Nós somos ensinados a adorar e a pedir perdão ou confessar nossas falhas. No terceiro vem a intercessão, que é o nosso assunto de hoje. Então a gente tem que interceder pelas pessoas sem fazer acepção. E por último, pedir para nós. Quando a gente intercede, pede pelos outros. Quando a gente pede, pede por nós. Por isso, a oração, nesses 4 aspectos, ela tem que ser, nós que oramos, primeiro intercede e depois ora por nós mesmos. É a última pessoa que nós devemos levar a Deus, é a nossa própria pessoa. Então a oração tem sua importância de Jesus, porque ele envolveu as pessoas. Ele ensinou como orar. Ele mostrou como se chega a Deus. No Antigo Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Eles tinham medo. Embora no livro de Oséias, o profeta Oséias sendo usado por Deus na profecia, ele diz assim, inclinei-me sobre Israel e coloquei ele nos braços, o meu filho Israel. Deus está dizendo que é pai, mas ninguém tinha coragem disso. Ninguém tinha coragem de chamar ele de pai. Jesus veio e ensinou, disse, olha, deixe de ter medo de Deus. Jesus veio e revolucionou a oração. Revolucionou a oração. Você não precisa ter medo de Deus, se relacione. E tem uma coisa, Isaías capítulo 1, versículo 12 e 13. Deus diz pela boca do profeta Isaías, já estou farto das vossas luas novas, estou farto dos vossos sábados, de vossas festas. Eu nunca mandei fazer isso. Eu levei um choque quando eu li isso. Peraí, isso está na lei. Por que Deus está dizendo que nunca mandou fazer isso? Na verdade, o que Deus está dizendo é que vocês nunca era para parar nisto, para ficar nisto. Continue lendo, aí, versículo 18. Vinde e argui-me, ou seja, vinde e conversai. Se vossos pecados forem escuros, eu clareio. Se forem vermelho, eu branqueio. Eu quero conversar. Em outras palavras, eu quero me relacionar. Eu quero dialogar. Eu quero que vocês venham até a mim, para eu ir até vocês. Isto é oração, isto é diálogo. Quando as pessoas se sentem encorajadas de falar com o Senhor, as pessoas se sentem encorajadas de interceder. Um dia desse eu estava orando lá em casa e minha esposa espantou, se perguntou, foi aquilo? Eu disse, você estava rindo? Eu disse, estava. Rindo por quê? É porque nós crentes temos um mal de só nos dirigir a Deus chorando, quando a gente deve se lembrar de que Ele é o nosso amigo. Então, quantas vezes precisamos de nos chegar a Ele sorrindo de felicidade, porque Ele vai nos escutar. Uma alegria de estar presente com Ele. O senhor me fez lembrar o inverso, né? Eu estava certa vez em casa, na varanda lá, e peguei a flauta doce, eu saí a arranhar um pouquinho e comecei a solfejar alguns hinos. E de repente, quando eu estou solfejando os hinos, olhando para o céu, eu tive a impressão de que Jesus estava sorrindo para mim. Foi um culto extraordinário. Eu alegrei, eu dei glória a Deus, eu fiquei feliz, eu me derramei ali na presença do Senhor, porque é como que Ele estivesse sorrindo para mim. Exatamente, né? Deus, Ele faz questão de que a gente se chegue perto dEle. E quando a gente chega perto dEle, a alegria do Senhor nos contagia, né? Sim, senhor. Eu tenho dito nas salas da tia Deb, no seminário, quando eles me perguntam, por que o senhor é tão alegre com Deus?
Eu digo, porque a gente tem um relacionamento de 49 anos. Eu sou nascido no Evangelho, desviei-me quando minha mãe partiu, depois voltei. E quando eu voltei para Jesus, eu não voltei para ser apenas um, mais um. Eu quis ser um dos tais. Isso. Né? Eu quis ser para Jesus o que Ele é para mim. Porque desde cedo, pastor Jefferson, eu tenho observado que um grande número do nosso povo, ele olham para Deus apenas para as suas mãos. O que nos pode dar, Senhor? O que é que nos pode fazer conosco? Aí eu tenho dito, ao amigo não se pede, ao amigo se oferece. Quantas vezes eu e você, meu amigo e irmão, precisa dizer a Deus, o que queres que te faça? O que queres de mim, Senhor? É somente eu dizer a Deus, me dá? Eu quero, eu preciso? Ele precisa de nós. Interessante o senhor falando essa expressão. É uma das grandes orações que eu vejo na Bíblia, uma das maiores orações que eu vejo na Bíblia, exatamente é aquela que Paulo, quando ele cai por terra diante daquele resplendor, que ele diz, quando o Senhor Jesus se apresenta a ele, por que me persegues? Ele diz, quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem me persegue. Aí Paulo faz essa grande oração, Senhor, o que queres que eu faça? É uma das maiores orações da Bíblia que eu admiro muito, é essa aí. O que queres que eu faça? Né? Está à disposição para agradar o amigo, ao seu Senhor. E Deus procura. Isaías 6, a quem enviarei? Mas enviar aí não é somente evangelizar, é anunciar o Senhor. E anunciar o Senhor não é apenas anunciar a salvação, não é apenas anunciar o céu, é anunciar a bondade de Deus, a amizade de Deus, o amor de Deus, a aproximação de Deus. Uma família que tem Deus como seu amigo é uma família feliz. E ainda mais estreito ainda. Em uma família que tem alguém que tem Deus como seu amigo, este alguém contagia a família. Leva as pessoas a ver Deus melhor do que muitas pessoas imaginam. Até porque a Bíblia diz que um pequeno fogo incendeu um grande bosque. Né? Isto. Meus queridos irmãos, a conversa está boa, ainda tem muita coisa pela frente. A gente vai a um breve intervalo e voltamos em instantes. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos de volta ao programa Intercessão. Estamos aqui com o professor Saulo Soares, falando sobre as intercessões do Senhor Jesus. E estamos dando prosseguimento a este assunto. O assunto está gostoso, tem muita coisa ainda para nós estarmos discutindo dentro de pouco tempo, né? Mas, professor, o apóstolo João, ele registrou uma das orações mais emblemáticas das orações do Senhor Jesus, pois foi nessa ocasião em que ele intercedeu por seus discípulos, no capítulo 17 de João. Que lições podemos extrair desta experiência e o que pode ser aplicado na vida do intercessor? Pastor Jefferson, primeiro, o intercessor não pode fazer acepção de pessoas. Não pode. As pessoas dizem, eu oro muito por fulano, só por ele? Não, as pessoas têm que interceder. O intercessor é o intercessor. Eu fiquei maravilhado com um aluno que eu tinha na Tia Debe há uns 20 anos atrás. Eu chegava na sala, era um dos primeiros, eu sempre cheguei primeiro na sala. Ele estava orando. E uma vez eu perguntei para ele, ele era um diácono da igreja, sobre por que ele orava. Ele disse, olha, eu não sei falar, só sei orar. Eu oro, eu intercedo pelas pessoas. Eu disse, por alguém em particular? Ele disse, não, vai chegando na minha cabeça, eu vou intercedendo. Isso é o intercessor. Então eu quero contar aqui 2 testemunhos que eu presenciei para mostrar. A saudosa irmã Maria Rosa, tia do pastor Salatiel Rosa, foi minha dirigente da campanha evangelizadora em Mangabeira. E ela, depois que eu trabalhei na campanha, fui na casa dela, ela se tornou uma mãe para mim. E um dia ela me disse, irmão Saulo, eu tenho filhos desviados. Eu tenho uma filha que fica nessa praça, ali na Praça do Alto José do Pinho, bêbada. E eu orei insistentemente para Jesus salvar minha filha. Orava, jejuava, só por minha filha.
Em uma noite de desespero, ela estava bebendo no meio da rua junto com as pessoas. E eu aqui orando por ela, o Senhor me usou e disse para mim: por que tu só ora por tua filha, quando tantos precisam da tua oração? Aí ela me disse: eu aprendi que interceder não é apenas pelas pessoas que estão junto a nós. É para interceder por todas as pessoas. Aquilo me maravilhou. E um outro momento foi com o saudoso Timóteo, Severino Timóteo, presbítero do Curado, muito amigo, muito boa pessoa. Eu conheci o irmão Severino Timóteo, eu tinha uns 5 anos de evangelho já. E ele me contou uma história interessante sobre uma intercessão. Ele disse a mim: Saulo, a intercessão é tão extraordinária que uma noite eu me acordei com desejo de orar pela filha de um irmão que eu conheço. Ele não citou o nome do irmão. E eu orei: Senhor, a filha de fulano deve estar doente, eu não sei o que acontece. E fez aquela oração da madrugada que só um crente intercessor sabe fazer. Ele disse que esqueceu. Uns 15 dias depois ele estava na congregação e viu o irmão, aí lembrou-se da oração da madrugada que ele acordou. Aí ele perguntou para o irmão: como vai sua filha? Aí o irmão perguntou para ele: como é que você sabe algo da minha filha? Aí ele contou que tinha acontecido uma madrugada, Jesus me acordou e o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o seu, para interceder por sua filha. E eu orei. E o que aconteceu? Aí o irmão falou para Timóteo, Timóteo falou para mim, disse que naquela noite ele viu a filha dele já morrendo. E ele disse: olha, irmão Timóteo, eu não sou um crente fiel, eu não sou um crente como deve ser, mas eu creio em Cristo. Eu me ajoelhei e disse: olha, Jesus, eu sei, se eu orar, tu não vai responder, porque eu não tenho feito a tua vontade. Mas tu tem crentes que faz a tua vontade. Acorda um crente fiel, um intercessor, para orar pela minha filha. Eu fui dormir. E minha filha no outro dia estava curada. E agora o Senhor está me dizendo que foi o Senhor que foi despertado para orar pela minha filha. Que coisa interessante, né? O Senhor me fez lembrar que um dia também, bem jovem, eu me levantei para orar e me veio o nome de uma irmã na minha mente. E eu comecei a orar por ela. Ela estava gestante. E quanto mais eu orava por ela, mais sentia vontade, aquela comoção. Eu não tive como me desviar a atenção. E quando foi no outro dia, eu encontro com o esposo dela na cidade. Eu disse: como é que está a tua esposa? Eu passei a madrugada orando por ela. Ele disse: rapaz, quase que ela morre. Ela ia ter um filho, ele estava gestante, foi ter o estado de parto, né? E os médicos lutando para ver se o filho nascia normal, mas de última hora teve que fazer uma cesárea, ela quase que embarca. Era exatamente a hora que eu estava orando por ela. Aí um dia eu encontro com ela e ela disse: esse aqui é meu filho. Eu olhei para ele: rapazão, eu disse: eita, por esse menino orava eu. O senhor veja, o papel do intercessor é esse. Deus guia, né? Deus guia você. Se o senhor fosse uma pessoa que escolhesse por quem orar, meu pastor, ia ser difícil Jesus lhe usar. Então, esta é a história do intercessor. Não escolher por quem orar. Não escolher por quem orar. E a gente vê o Senhor Jesus no capítulo 17, né, mostrando um grande exemplo de intercessor, porque ele não ora somente pelos discípulos, mas ele também por aqueles que pela palavra de Deus iam crer nele. Iam crer nele. Observe, ele está orando ainda pelos pecadores, que viriam a ser crentes. Era um intercessor completo. Mas, professor, a gente vê que o evangelista Lucas, né, ele registrou um momento especial no qual Jesus ele revelou ter intercedido pessoalmente por Pedro. A gente vê no capítulo 22 de Lucas, versículo 31 a 34. Nesta ocasião, Jesus ele mostrou aos seus discípulos que o intercessor deve ter conhecimento do mundo espiritual. Sendo assim, qual é a importância que o intercessor ter conhecimento do mundo espiritual antes da intercessão? Na verdade, todo cristão,
é preciso ter conhecimento do mundo espiritual. O intercessor, principalmente, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo mostra a organização do mundo espiritual. Porquanto não temos que lutar, nem contra a carne, nem contra o sangue. Aí ele dá o primeiro grupo de assessores de Satanás, mas contra os principados, que são os príncipes territoriais que trabalham para Satanás. As potestades, que estão submissas aos príncipes territoriais, aos dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, os mensageiros que vêm de lá, do reino das trevas, para a terra. São os dominadores deste mundo tenebroso. O que é que ele vai? Porque esses príncipes, segundo as escrituras e as potestades, eles não vêm para cá. Eles ficam lá no reino das trevas, que é ao redor da terra. Porque diz, porquanto não temos que lutar, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Aí vem a recrutada e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eles de lá trazem ordem para essa classe de anjos caídos chamados demônios. Então, é preciso ter conhecimento disso. É preciso saber que Satanás, ele não respeita lar. Ele não respeita ninguém. Ele entra em qualquer lugar. Ele não precisa ser convidado para entrar. Ele entra. Ele entra em casa de pecador, praticamente já mora. Ele entra em casa de crente, certamente que sim. Ele entra em casa de crente. Basta uma mentira, basta uma novela, basta algo podre acontecer para ele se chegar. Então, é preciso ter essa experiência. Às vezes o intercessor vai orar e ele sente o problema que está acontecendo. Quando Safira e Ananias chegaram diante de Pedro para levar aquela oferta, o discernimento de espírito afluiu em Pedro e ele entendeu que Satanás estava no negócio, não é? Assim, a gente tem que saber outra coisa. A Bíblia não foi escrita para a gente pregar apenas. A gente prega o que está na Bíblia. Mas por que a Bíblia foi escrita? Eu sempre defendo, pastor Jefferson, que a Bíblia foi escrita para a gente conhecer o caráter de Deus, o caráter de Satanás e o caráter do homem. Todo cristão, ele para amadurecer, para ter uma visão holística do mundo espiritual, ele tem que conhecer o caráter de Deus. Quem é Deus? Quem é Satanás? E quem é o homem? Então, eu acredito que há uma necessidade. Todos os cristãos que oram, todos os cristãos que têm uma certa experiência com Deus, ele sabe o momento em que Satanás está operando no negócio. Ele sabe onde Satanás está. E fica mais fácil quando ele vê o diabo. O senhor se lembra daquela história bíblica, quando Paulo estava pregando para o procônsul? Ele não disse, filho de todos os diabos, ficarás cego por um pouco de tempo. Por que Paulo disse aquilo? Sabia que Satanás estava usando aquele homem. Satanás estava usando aquele homem e Paulo entendeu o mundo espiritual. A moça adivinha, estes são verdadeiramente homens de Deus. Olha, quantos de nós poderia ser enganado com esse elogio? Quantos? Mas Paulo imediatamente entendeu que aquele elogio era um afago do diabo no seu ego. Aí ele imediatamente disse para a raça de demônio que estava nele que saísse daquele corpo. Então é necessário conhecer o mundo espiritual. Porque se ele se ensoberbece ali, aí perdia o foco, né? Perdia o foco. Perdia o foco. Aproveitando o ensejo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: a uns Deus o dom de discernir espíritos. Quando a gente presta atenção, espírito ali está com E minúsculo, não é E maiúsculo. Por exemplo, o pastor Jefferson está pregando, eu estou sentado, cultuando ao Senhor, ouvindo a mensagem que o pastor Jefferson está pregando. Alguém junto de mim diz assim: irmão Saulo,
estou discernindo que Jesus está usando o pastor Jefferson. Eu digo, não acredito não. Porque o discernir não é discernir o Espírito Santo. Se ele está falando em nome do Senhor, é o Senhor que está falando. Eu só posso, o discernimento só pode acontecer quando alguém fala em nome do Senhor e não é o Senhor. Não é o Senhor. Ou é o homem ou é o diabo. Então, discernimento é isso, para discernir se é um ou outro. O senhor fez lembrar quando o Senhor Jesus, depois de extrair de Pedro a convicção que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí a partir dali ele começou a expor o projeto, né? Sim. Sua morte, ressurreição e tal, é que ele ia ter que ia ser entregue nas mãos. Então, o Pedro, ele diz assim, de modo nenhum sucederá isso. Olha, rapaz. Aí Jesus foi em cima. Foi em cima, para trás de mim, Satanás. É necessário. É necessário conhecer o mundo espiritual. As pessoas são enganadas. Eu vou contar aqui outra coisa que eu estava em São Paulo, das muitas vezes que eu fui. Estava na Vila Cisper, São Paulo. Estava num círculo de oração e o pastor estava comigo. Ele disse a mim, irmão Saulo, aqui nesse círculo de oração veio um homem pregar aqui. Se intitulou pastor, não trouxe carta de mudança. Veja o descuido. E a irmã viu ele com a pasta na mão, paletó e gravata, um chapéu, repousando no banco. Perguntou, senhor, sou o pastor fulano de tal. Aí, pastor fulano de tal, estou com uma oportunidade. Na Vila Cispe, em São Paulo, me contaram isso nos anos 90. E quando o homem estava falando, e no meio do assunto ele perguntou, eu disse que sou o quê? Aí disseram, o pastor, eu disse, eu sou macumbeiro. Eu vim mostrar a vocês que vocês não sabem de nada. Que o Deus de vocês não revela nada a vocês. Se o Deus de vocês fosse verdadeiro, diriam a vocês que eu sou. Olha aí a necessidade de compreender o mundo espiritual. Tem pessoas, pastor Jefferson, que têm sensibilidade ao mundo espiritual. O que é sensibilidade ao mundo espiritual? Ele é um crente que se emociona com facilidade com as coisas de Deus. Se está no mundo, ele se emociona. Se está na igreja, se emociona, ele tem sensibilidade. Então, esse negócio de sensibilidade é algo gostoso. Ele ali entende Deus, ele compreende Deus, ele se aproxima de Deus, para não ser enganado. Não é? Quantas pessoas têm sido enganadas porque não entendem, não compreendem o mundo espiritual da maldade. E essa sensibilidade espiritual, ela leva o intercessor a guerrear na oração contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, você não vê pessoas, você vê a ação por trás das pessoas. Aí facilita, porque a sua oração ela vai já direcionada com entendimento e com sabedoria, não é? Isso, pastor, muito bem. Outra coisa que eu quero, o senhor agora fez lembrar, uma coisa vai lembrando a outra. O senhor já notou, eu faço às vezes pergunta na minha sala. Vocês creem que o diabo existe? Sim. Creem que Deus existe? Sim. Vocês podem me dizer em que baseia a vossa crença em Deus? Deus fez todas as coisas. Aí diz, e vossa crença que o diabo existe? Vocês são baseados em quê? O senhor sabia que eles têm dificuldade de responder? Que ele não sabe o trabalhar do diabo? Ora, quem não sabe o trabalhar do diabo, não sabe o trabalhar de Deus. Quem não sabe o trabalhar de Deus, não sabe o trabalhar de Deus. Porque uma coisa está relacionada à outra. Se de um lado tem o mal, do outro lado tem o bem. Então essa história de dizer que o crente não presta, que aquilo, que a pessoa é assim, a pessoa tem que saber que entre as ações que a pessoa faz e a pessoa tem alguém inspirando ele a fazer o mal, baseado na inclinação maligna que ele tem. Daí a necessidade do intercessor, ele ter essa sensibilidade espiritual. Né? Sim, senhor. E essa sensibilidade é através da comunhão com Deus, também pelo estudo da palavra. O senhor falou logo no início da pergunta, algo interessante, né? Por que a Bíblia foi escrita, né? Foi escrita para conhecermos o caráter de Deus, o caráter de Satanás e o caráter do homem. Daí, o intercessor, ele precisa ser um profundo conhecedor das Escrituras para entender o caráter de Satanás e do maligno, para que a sua oração ela tenha realmente foco certo
direção certa, é importante isso, né? Que coisa importante. Então, você que está nos ouvindo aí, não basta apenas ser um intercessor. Para ser um intercessor, precisa também conhecer as Escrituras, conhecer a Deus, conhecer o adversário com quem estamos lutando e conhecer também o ser humano, porque aí fica mais fácil para nós direcionarmos a nossa oração com foco, com objetivo. Como é importante o intercessor conhecer a Deus e as Escrituras Sagradas, né? Mas, professor, o Senhor Jesus, ele intercedeu em diversos momentos. A gente vê, entretanto, o momento mais difícil foi a intercessão efetuada na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A gente vê isso registrado em Lucas capítulo 23, versículo 34. Mesmo com dores e sofrimentos, abandono, escárnio, Jesus não deixou a virtuosa atitude de interceder. Com esta atitude, perguntamos: qual é o verdadeiro valor da intercessão? Linda pergunta. Muito bem feita, muito bem centrada. O verdadeiro valor da intercessão, ela tem várias vertentes. Ela tem a vertente daquela por quem intercede, a vertente do intercessor, a vertente divina e a vertente da igreja. A intercessão por aquele necessitado que a pessoa intercede tem seu valor. Ele será abençoado. Esse é o valor da intercessão. Todas as pessoas pelas quais se intercede, ele será abençoado. Esse é um dos valores da intercessão. Para o intercessor, o valor da intercessão é, ao ser respondida a sua intercessão, ele vê a resposta garantida. Ele fica feliz, fica mais crente, fica mais animado para interceder. Ele fica mais amigo. Para Deus, Deus vê que o seu povo vive em comunhão, vive em união, vive adorando. Para a igreja, isso é salutar. Isso une a igreja, torna a igreja mais coesa, torna a igreja mais segura. Por isso que Paulo escreve: contai as vossas necessidades uns aos outros para que se ore. Porque, pastor Jefferson, como é que a gente pode orar por uma pessoa se algumas vezes a pessoa me pede oração? Eu digo: posso saber qual é o problema? Que eu quero sentir com ele o problema. Eu quero sentir com ele o problema e as pessoas dizem: não posso. Então a minha intercessão é uma intercessão, mas pode não ser tão profunda ou contundente. Então eu vejo uma vertente daquele que é intercedido ser abençoado, isso é um valor. Do intercessor, mostra a sua comunhão, seu amor, a sua unidade. A Deus mostra a alegria que o Pai tem de ver um crente sofrendo a dor do outro. E a igreja, com seu trabalho espetacular, de mostrar que todos os crentes estão unidos. Aí eu volto para lá, para a primeira pergunta. Quando se adora, as pessoas que adoram vivem em comunhão. Que o primeiro trabalho da igreja intramuros, ela tem dois: é adorar e viver em comunhão. Quem não vive em comunhão é porque não adora. Adorar, falamos, reconhecer quem o Senhor é, o que Ele tem e o que Ele faz. Daí, de repente, se vive em comunhão. Por exemplo, marido e mulher estão brigados. Não é a música que, quando entraram no casamento, que vai fazer eles, que vão fazer com que eles façam as pazes. Não. Quem vai fazer com que eles façam as pazes é a adoração. Um está lá na cozinha orando, outro está cá na sala. Um diz de lá: Senhor, ajuda o coração dele. E ele diz: ajuda o coração dela. O Senhor diz: muda a oração de vocês. Olhem para mim. Adorem-me. Aí quando os dois começam a adorar, acaba-se todo o empecilho. O resultado é os dois se levantar e se abraçar. Então isso é um dos valores da intercessão, baseada na adoração. Repetindo, para haver uma verdadeira intercessão valorizada, tem que haver primeiramente uma adoração. E a adoração nada mais é do que o amor em ação, não é?
Amor em É o ação. amor em ação, né? Porque o senhor falou aqui no início uma coisa interessante, que não basta sentir o amor por alguém, tem que demonstrar. Tanto é que Paulo, quando escreve Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que o Senhor Jesus ele demonstrou. Eu achei interessante na pergunta, eu me lembrei do hino 6, me parece, da nossa harpa cristã. Ele diz assim: tu na maldição da cruz elevaste o teu amor, ao rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor. Eu lembro de um momento vivido por mim nos anos 80. Eu estava no Rio de Janeiro, na igreja de Jardim América, e lá os aniversários do Ciclo de Oração é de 9 a 11, vão para casa almoçar e chega de 2 horas até às 5. E nesse dia, no Ciclo de Oração comum é de 2 às 5 somente. E eu fui para esse aniversário do Ciclo de Oração, eu estava morando no Rio. Quando chegamos lá, aí a irmã disse: irmão Saulo, vamos subir para almoçar? Ela fui fazer o almoço. Era 11 horas quando terminou a seguração. Chegou lá, aí uma das irmãs da comissão perguntou assim: cadê a irmã fulana? Aí disseram: ela faz uns dias que não vem. Ela disse: uns dias que ela não vem? Eu vou lá na casa dela fazer uma visita. Não, espera para almoçar, não vai dar tempo. Aí saiu. Isso era 11h10. Quando a irmã preparou o almoço, no fim, a gente já estava almoçando, eu perguntei: e a irmã? Não chegou ainda? Ela disse: observe que o Rio de Janeiro era verão, e lá no verão é 45 graus na sombra. Daqui para a casa da irmã é 1 hora a pé. Ela foi para a casa da irmã para voltar. Ela deve estar voltando 1 hora, pastor, para visitar uma irmã que não estava vindo para o ciclo de oração. Isso é uma intercessora, isso é uma pessoa que valoriza o amor demonstrado. Demonstrado. Né? Que coisa interessante, né? Eu acho que alguém já disse, né, que a maior demonstração de amor que alguém pode demonstrar ao outro é orar por ele, né? É orar por ele. Né? Até porque a oração, a gente pode dizer que a oração é o amor, né? Por que você ora? Porque você ama a Deus, ao próximo e a si mesmo, né? Que coisa interessante, né? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o assunto está tão bom e passa tão rápido aqui. Já chegamos, professor, ao final do nosso programa e nós queremos agradecê-lo pela oportunidade. Há tempo que eu estava querendo trazê-lo aqui ao programa, né? Mas graças a Deus chegou o momento e nós agradecemos pela sua participação aqui no programa Intercessão. E o senhor fica à vontade para trazer as suas considerações finais e deixar também um lembrete, uma mensagem rápida aí para alguém que está nos ouvindo lá do outro lado, né? Amém. Eu sou fruto de intercessões. Sou nascido no Evangelho. As minhas irmãs mais velhas, que já partiram, elas contam que minha mãe, em maio de 59, estava no ciclo de oração da antiga Tapera, hoje Bonança. Ela disse assim: queridos irmãos, no ciclo de oração, naquela segunda-feira, faz 65 anos. Está muito perto de eu ir embora. Está muito perto. Mas eu tenho orado insistentemente a Jesus pelos meus filhos. E Jesus me disse: mulher, vou te levar e está muito perto. Teus filhos sairão dos meus caminhos, mas chamarei um por um, porque tu tens orado por eles. É isso, é interceder. Interceder, orar por alguém. Orar sentindo a dor de alguém, a necessidade de alguém. É a coisa mais importante que um crente pode fazer. E lembre-se, isso gera galardão, viu? Nas nuvens do céu, muitos cristãos serão galardoados por isso, porque tem intercedido pelas pessoas. Um abraço a todos. Continuemos orando um pelos outros. Que bênção, né? Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos estar orando aqui, agradecendo o programa desta tarde, a você que esteve conosco até agora. E neste momento nós vamos pedir ao professor Saulo para estar fazendo esta oração de gratidão a Deus também e intercedendo pelos nossos irmãos que têm feito seus pedidos nas redes sociais. Você que precisa de um milagre da parte do Senhor, nós vamos estar apresentando agora nesta oração final. Com sua licença, pastor. Pai justo que estás no céu, aqui estamos em nome do Senhor Jesus, para te agradecer por tudo que tu tem feito neste negócio, por este programa,
por estas orações, queremos te pedir, Senhor, por todos os que fazem o programa, como também o nosso pastor presidente, com todos aqueles que estão assessorando a sua pessoa. Te peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, que estas pessoas que enviaram seus pedidos de oração sejam abençoados para sempre, que as portas sejam abertas, que as enfermidades sejam curadas, que haja paz nos lares, que marido e mulheres façam as pazes, que os filhos, Senhor, sejam bons filhos, por aqueles também, Senhor, que não pediram oração, mas que precisam. Queremos também, neste momento, interceder por ele, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, estas pessoas, como precisam de Ti. Lembra-te, Deus, que em nome do Senhor Jesus, aquele homem que morreu na cruz, por nós pecadores, sendo nós ainda pecadores, demonstrou um grande amor por nós. E é baseado, confiando, sabendo deste amor incalculável, que pedimos que em nome do Senhor Jesus responda estas intercessões. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Contamos com a vossa presença no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, às 5h30 da tarde, estaremos juntos novamente no seu programa Intercessão. Isto é, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, porque estamos aguardando Ele voltar hoje. Por que não dizer agora? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.